Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea. Questão 28. Qual é o processo que leva à morte eterna? Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e a dá à luz. E o pecado, uma vez maduro, gera a morte. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 14 ao 15. O apóstolo São Tiago descreve em 2 versículos, com uma incrível profundidade, do início ao fim, o processo que produz a morte da alma. O pecado não se produz sem motivo, nem de súbito, nem é algo que surge abruptamente diante de nós, sem que tenhamos culpa, uma vez que há, como bem descreve o apóstolo, todo um processo. A tradução do grego desses 2 versículos deve ser muito precisa, para não perder as matizes que existem nos verbos. O processo descrito é o seguinte: as paixões, gestação do pecado, dá-se à luz o pecado recomeça uma gestação, dá-se à luz a morte. A imagem de uma mulher gestando em seu ventre durante meses uma criança é a imagem da pessoa que gesta iniquidade em seu interior. O pecado aparece em um dado momento, em um momento concreto. Um segundo antes não existia o pecado, um segundo depois sim. Mas esse pecado se produz, vem à luz porque antes houve uma prévia gestação. E assim como no mundo da zoologia, quanto mais longa é a gestação, maior é o que se dá à luz. Assim também no campo espiritual, quanto maior é o pecado, maior é a gestação necessária para dar esse passo. Aqui está a resposta à pergunta que tantas pessoas se fazem sobre como é possível que tal indivíduo tenha cometido tal barbaridade. Nenhuma barbaridade moral aparece sem um processo que, ainda que oculto aos olhos dos demais, se vai desenrolando no interior da pessoa. O apóstolo São Tiago usa a expressão dar à luz, porque o pecado realmente foi concebido e gestado previamente. A sedução e a vontade atuam como espermatozoide ou óvulo. A paixão trata de abrir caminho, de penetrar na vontade. Porém, se esta não acolhe, a sedução fica estéril, não produz nada. Enquanto a vontade se fecha, nem milhares e nem milhões de espermatozoides conseguirão penetrar em seu seio. Se a vontade acolher a sedução, ocorrerá irremediavelmente a corrupção do pecado. Mesmo assim, o pecado pode ser eliminado. Caso isso não aconteça, ele se reproduzirá. O pecado resulta em mais pecado, reproduz-se, aumenta em quantidade, muda qualitativamente, transformando-se em faltas piores. Se o primeiro pecado tem um processo anterior, o pecado que se deixa nascer também começa um novo processo, o qual leva à morte, a morte da alma. E a morte da alma leva à morte eterna. A alma invadida pelo pecado é como uma alma morta, pois não tem vida sobrenatural dentro de si. E se a alma morta decide permanecer até o final neste estado de corrupção, está destinada à morte eterna, à condenação. Conhecer tudo isso nos leva a valorizar ainda mais a ação sobrenatural da graça divina, que em qualquer momento desse processo, enquanto ainda não ocorreu a morte eterna, pode vivificar a alma. O perdão de Deus não é somente perdão, mas vivificação.
E o que já disse aqui para o pecado e as paixões, vale só que ao contrário para a graça e a virtude. A vida em Cristo é um processo, uma vida que se desenvolve. Deus abençoe. Aqui eu só quero deixar alguns recados que todos os vídeos eu vou postar. Caso você queira comprar o livro A Suma Demoníaca para você rezar, para você se aprofundar, aqui na descrição do vídeo tem um link que você pode comprar o livro e também tem um link de um grupo de WhatsApp onde todos os dias eu envio as leituras e se eu postar mais alguma coisa sobre parapsicologia e exorcismo, eu enviarei nesse link. Que Deus abençoe a todos.